senhores telespectadores, este nome esquisito, Dantas e Antidantas, refere-se a um conflito literário, evidentemente, que acontece em Portugal nos primeiros anos do século XX. A figura central do programa é o Dr. Júlio Dantas. Se repararem bem, está o busto dele atrás de mim, Dr. Júlio Dantas, que foi um dos casos de maior sucesso literário, de mais espantosa popularidade na primeira metade do século XX. Em 1920, 30, 40, não havia ninguém em Portugal com um nome tão conhecido, tão popular, como o Dr. Júlio Dantas. Estou convencido dos senhores telespectadores que me estão a escutar, 9 em cada 10 nem nunca ouviram falar no Júlio Dantas. E os que ouviram, uns ouviram bem, outros ouviram mal, e estão agora a olhar para mim e a pensar, será que ele vai dizer bem do Júlio Dantas? Outros vão dizer, será que ele, ingrato, vai dizer mal do Júlio Dantas? Ingrato porque eu estou na academia, que é a casa de Júlio Dantas. Eu não vou dizer nem bem nem mal. Eu vou tentar fazer compreender tanto os Dantas como os Antidantas. O objetivo do programa é fazer compreender que há um processo, fatalmente um processo, em que há estrutura, uma estrutura instalada, e toda a estrutura provoca uma ruptura. E depois da ruptura há uma nova estrutura. E essa estrutura é base de outra ruptura. O conflito Dantas e Antidantas é justamente a ruptura da estrutura literária instalada na primeira década do século XX e que é rompida violentamente pela irrupção do grupo futurista do Orfeu e pelo manifesto Antidantas. Eu vou-me atrever até lá em cima, vou-lhes ler um bocadinho do manifesto Antidantas. Mas primeiro vou-lhes ler alguns textos do Dr. Júlio Dantas. Foi um escritor extremamente produtivo. Era um homem que trabalhava constantemente. Tudo o que está aqui, até aqui, são obras escritas por ele, obras da sua autoria. Era algarvio, nasceu em Lagos em 1876, portanto, é um homem do século XIX. Quando entra o século XX, já ele é um homem feito. Começa a escrever muito cedo. Tenho aqui a estreia dele. A estreia é um livro de versos, chama-se Nada. É um livro luxuoso. Tem aqui o retrato dele, o retrato quando ele era um rapaz de 20 anos. Dizia-se que era um homem com uns olhos muito bonitos. Os versos estão realmente muito ultrapassados pelo tempo e eu até, enfim, não vou ler nada deste Nada, mas este livro teve logo um grande êxito. Logo a seguir continua com uma série de livros que lhe dão, eu vou dizer alguns títulos que dão uma ideia da obra de Júlio Dantas. A Severa é o único romance dele, e mesmo assim eu acho que a Severa não é romance. São duas novelas metidas uma na outra. A Severa, olhem, é na Severa que se inspira o Leitão de Barros para fazer o primeiro filme sonoro em Portugal. Essa Severa, que às vezes ainda passa na televisão, é decalcada sobre um livro de Júlio Dantas. Outros tempos, esse saudosismo do outrora, Figuras de ontem e dois, A Pátria Portuguesa. A Pátria Portuguesa é um dos livros mais famosos que ele escreve. Este livro tem muitas edições, ainda hoje aparecem constantemente. A Pátria Portuguesa mereceu-lhe louvores do governo. Houve um decreto mandando
dar aquele livro aos estudantes como prémio escolar. Depois, os livros femininos Ao Ouvido de Madame X, O Amor em Portugal no século XVIII, Mulheres, Eles e Elas. É curioso que estes livros, Mulheres, Eles e Elas, Como Elas Amam, Arte de Amar, são todos escritos entre 1915 e 1919, quando Portugal está na guerra. Está na guerra e Júlio Dantas é um médico militar, mas ele não foi à guerra. Estava a escrever aqui Como Elas Amam. Depois, o Eterno Feminino, quer dizer, é tudo uma literatura de temas galantes, temas que encantavam. O estilo, isso o senhor telespectador julgará por si. Eu vou-lhe, de um dos livros célebres dele, dos sonetos, que estão aqui, os sonetos, que são, é um livro já enfim, adulto, eu vou-lhes ler 2 sonetos que ficaram célebres. Um é o Minuete. O Minuete. Bom, o tema, para perceberem bem o soneto, o tema é este. Uma duquesa já muito velhota, com um cardeal, também já muito esquelético, estão a assistir a uma dança, a um minuete, no Paço Real. Bom, este é o tema. E agora ouçam o soneto. Ao canto do salão, olhos vagos no espaço, ele em púrpura e ouro, ela empoada à francesa, o senhor cardeal e a senhora duquesa assistem conversando a um serão do Paço. Marca Lucas Giovini o solene compasso, dança o minuete d'Aidene a corte e sua alteza. E os 2 velhos, lembrando a antiga gentileza e o tempo em que amoroso ele lhe dava o braço, balbuciam sorrindo um tímido segredo. Escondem-se ainda mais no biombo, quase a medo, como a fugirem à luz da sala enorme e acesa. E quando o criado vem servir-lhes os gelados, surpreende a dançar, velhinhos e curvados, o senhor cardeal e a senhora duquesa. Esta saudade do tempo antigo, este ressuscitar, estes velhinhos que só existiam na sua imaginação, dominam um pouco a sua obra. Dos sonetos célebres, e que ele publica aqui nos sonetos, como de relevo, é o célebre soneto À Liga da Duquesa. Bem, para o meu telespectador moderno, hoje não sabem, claro, hoje com os colãs já não há ligas, mas antigamente as senhoras prendiam as meias com umas ligas de elástico muito complicadas, com os botões. Bom, o tema do soneto é este. É uma senhora duquesa que vem a descer, mas desabotoa-se uma liga e cai, e perde-se a liga e não aparece mais a liga. Bom, e o desfecho do soneto, vamos ver qual é. A senhora duquesa, uma beleza antiga, de bastão de limoges e de cabelo empoado, certo dia, ao descer do seu estufim dourado, sentiu desapertar-se o fecho de uma liga. Corou, quis apertá-la, ao que o pudor obriga. Mas voltou-se, olhou, tinha o capelão a seu lado. Mais um passo e perdeu-se o laço desatado. E rebentou na corte a tremenda intriga. Fizeram-se pregões, marqueses, condes, tudo procurava, roçando os calções de veludo por baixo dos sofás, de joelhos pelo chão. E quando já ninguém supunha, que surpresa, foi-se encontrar por fim a Liga da Duquesa
no livro de orações do Padre Capelão. É claro que hoje o leitor fica muito frio perante estes temas que, enfim, que nos aparecem perfeitamente coisas supérfluas, e isto não são pequenas histórias. A verdade é que o êxito de Júlio Dantas deve-se, por um lado, realmente à facilidade corrente, ao estar de acordo com os sentimentos do seu tempo. Sem dúvida, é o escritor para a sua época. É um escritor brilhante, fácil, talvez o melhor adjetivo para classificar toda esta obra seja uma obra galante. É uma obra galante. Bom, mas a verdade é que Júlio Dantas tem outras grandes qualidades. É um homem muito inteligente, sem dúvida que é. É um homem transigente. É um homem que adapta com facilidade o comportamento à circunstância. É um homem muito aprumado, extremamente elegante, muito meticuloso em tudo quanto faz, extremamente trabalhador, e um homem que cultiva as relações mundanas. Ele é um mestre na arte de encantar os outros. Por isso, tem uma carreira política de... Há quem não entenda, ainda há hoje quem chame vira casacas ou... Nada. Ele é realmente sempre este homem elegante, este homem que preza o passado, este homem que procura esconder as dores do presente diante desta palavra aveludada e acetinada com que ele mascara os problemas do seu tempo, mas entra na política. Pois claro que foi deputado, depois foi ministro por 4 vezes. 2 vezes foi ministro dos Estrangeiros, na Primeira República. Outras 2 vezes foi ministro da Instrução Pública. Sempre por poucos meses, os ministérios nessa altura duravam muito pouco tempo. Mas fez sempre parte de ministérios que eram contra o Partido Democrático. Por isso eram ministérios de curta duração, porque os democráticos conseguiam derrubá-los rapidamente. Ele era mesmo presidente da direção do Partido Nacionalista. O Partido Nacionalista era o partido patriótico, era um partido republicano, mas claramente defendia a manutenção dos antigos valores que aquela república mais radical pretendia remover. Quando veio o 28 de maio, ele era senador da República. Bom, ele não hostiliza o novo regime, pelo contrário. Ele nessa altura já era presidente da Academia, continua a ser o presidente da Academia, e prestou grandes serviços. No tempo dele, a Academia encheu-se de prestígio. A Academia obteve uma plena independência. A Academia, no seu tempo, é muito respeitada. A entrada aqui é extremamente difícil. Mas ele, como académico, defende os homens de letras. E é ele o fundador da Sociedade Portuguesa de Autores, a SPA. Porque os direitos dos escritores eram, durante muito tempo, pouco respeitados. Em Portugal, toda a gente, ainda hoje há um pouco assim, é um pouco isso, não é? E as pessoas acham que sim, que têm que pagar ao advogado. Acham que sim, têm que pagar ao senhor médico. Acham que sim, têm que pagar o táxi. Acham que sim, têm que pagar na mercearia. Acham que sim, têm que pagar a renda da casa. Mas se pedem um trabalho literário, acham que não. Ou se pedem uma conferência, ou se pedem um discurso, acham que isso não é para pagar. O trabalho literário em Portugal é gratuito. É claro que isso é uma homenagem ao escritor, reconheço, porque evidentemente o que é grande e nobre não é para vender. Em todo caso, ninguém vive só de homenagens. Bom, e Júlio Dantas toma sobre si essa tarefa. É ele quem organiza a defesa dos direitos dos autores. Quem vai para Berna e em Berna estuda a Convenção Internacional dos Direitos do Autor, a nova redação. É ele que tem até uma tentativa muito corajosa. Ele pretende que os textos diplomáticos sobre direitos de autor sejam publicados não só em francês
e em inglês, como então passaram a ser, mas também em português e em italiano. Ele travou uma batalha dizendo que o português era uma das grandes línguas do mundo. Não a ganhou, mas é bonito que tenha travado essa batalha. Ele, outro grande serviço, ele consegue aliar a Academia Portuguesa à Academia Brasileira. Aqui, nesta Academia, um número elevado de sócios são brasileiros. Os académicos brasileiros, quando estão aqui, têm estatuto de académico efetivo, quer dizer, têm voto, decidem, estão aqui como na sua casa. Esta casa é portuguesa e é brasileira. Como no Brasil, a Academia Brasileira de Letras é brasileira e é portuguesa. Acho que ninguém fez tanto para se aproximar as inteligências portuguesa e brasileira como Júlio Dantas. É, portanto, um homem que presta grandes serviços ao seu país, praticamente até à morte. Eu ainda o conheci aqui como presidente da Academia. Nessa altura, ainda era célebre a Ceia dos Cardeais. A Ceia dos Cardeais fez, no ano passado, 100 anos e foi comemorada. Eu tenho-a na mão e vou-lhes ler um pequeno texto, aliás, dos mais célebres. É uma peça de teatro, foi representada no Teatro Nacional e é em verso. Juntam-se 3 cardeais de vários países, cada um conta uma cena de amor da sua juventude, e o cardeal português diz o seguinte, e perguntam-lhe em que é que pensa, e ele responde, em como é diferente o amor em Portugal. Nem a frase subtil, nem o duelo sangrento, é o amor coração, o amor sentimento, uma lágrima, um beijo, uns sinos a tocar, um parzinho que ajoelha e se vai casar. Tão simples tudo. Amor que de rosas se inflora, em sendo triste, canta, em sendo alegre, chora. O amor simplicidade, o amor delicadeza. Ah, como sabe amar a gente portuguesa. Tecer de sol um beijo e desde a tenra idade ir nesse beijo unindo o amor e a amizade numa ternura casta e numa estimação, sem saber distinguir entre a noiva e a irmã. Fazer vibrar o amor em cordas misteriosas, como se em comunhão se entendessem as rosas, como se todo amor fosse um amor somente. Ah, como é diferente, como é diferente. Eu compreendo que estes versos emocionassem uma geração, mas também compreendo que estes mesmos versos escandalizassem a geração nova que nascia. Bom, além disso acontecia que Júlio Dantas realmente era muito formal. Olhem, os académicos têm direito a um traje especial. É um traje que é uma casaca dourada, um chapéu de plumas e mais. Até usam aqui num cinto muito bonito esta espadinha. Isto é a espadinha de académico. Bom, tenho nas mãos a própria espadinha de Júlio Dantas, porque mais nenhum académico em Portugal mandou fazer a farda. Mandou fazer a farda, a razão que a gente dá é que é caríssima, realmente uma casaca bordada a ouro é uma coisa caríssima. Mas a verdadeira razão é que essas vaidades, esses aspectos, essas exterioridades em Portugal não ficam bem a ninguém. E uma pessoa, se as usasse, só caía no ridículo. Por isso, não há nenhum académico que tenha espadinha. E eu estou-lhes a mostrar a relíquia das espadinhas da Academia. Foi cingida pelo académico Júlio Dantas, que legou à sua própria Academia.
Claro, isto originou uma reação e a reação veio brutal, brutal. Em 1915, a geração nova, a geração que percebe que no mundo não há só esses epitalâmios de amor, essas rosas floridas, esses amores entre irmãos, há muito mais do que isso. Há problemas dramáticos, há desigualdades que é preciso remover, há questões urgentes, há uma guerra na nossa frente. E então, um escritor, também outro homem de grande talento, chamado José de Almada Negreiros, publica, em 1915, portanto, no cúmulo da glória de Júlio Dantas, o seu Manifesto Anti-Dantas. Manifesto Anti-Dantas e, por extenso, por José de Almada Negreiros, poeta do Orfeu, futurista e tudo. Isto é o cúmulo, futurista e tudo. A palavra futurista, em 1915, escandalizava profundamente os portugueses. Futurista, que eu falava agora. Futurista, isto era uma palavra escandalosa. Pois ele era futurista e tudo. Isto é uma segunda edição, não encontrei a primeira, mas tem aqui reproduzido exatamente o texto. Isto começa, como veem, basta, pum, basta. Uma geração que consente em deixar-se representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi. É um coio de indigentes, de indignos e de cegos. É uma resma de charlatães e de vendidos. Só pode parir abaixo de zero. Abaixo a geração. Morra o Dantas. Morra. Pim. Uma geração com Dantas a cavalo é um burro impotente. Uma geração com Dantas à proa é uma canoa em seco. O Dantas é um cigano. O Dantas é meio cigano. O Dantas saberá gramática, saberá sintaxe, saberá medicina, sabe fazer ceias para os cardeais, saberá tudo. Escrever, que é a única coisa que ele faz, é que ele não sabe. O Dantas pesca tanto de poesia que até faz sonetos sobre as ligas das duquesas. Bom, o manifesto prossegue, é longo. É claro, o que é que isto representa? Na literatura, em toda a cultura, cada geração tem sempre uma antigeração. Porque o processo da vida cultural é exatamente isto. Uma geração de estrutura, portanto um patamar horizontal, e uma geração de ruptura, em que brutalmente negam todos os valores constituídos, dizem que tudo aquilo estava errado e depois implantam nova estrutura. Essa estrutura dura uma geração e depois nova ruptura. E a história é isso. Estrutura, ruptura, estrutura, ruptura. A gente dá-lhe outros nomes, chama-lhe direita, esquerda, chama-lhe isto, chama-lhe aquilo, mas no fundo este é o processo dialético da história. Estrutura, ruptura. O Anti-Dantas representa a ruptura em relação à geração de Júlio Dantas. A verdade é que também esta geração é a geração do Orfeu. Esta geração produziu, e produziu muito. O Orfeu, eram só 2 números, mas é o Orfeu em que se revela, por exemplo, esse genial poeta que é Fernando Pessoa. O Orfeu escreve o Pessoa, escreve realmente o Almada Negreiros, escreve o Santa Rita Pintor e vem acabar brutalmente, rasgar, contestar toda a cultura da geração anterior. Mas também a geração da Almada durou pouco. Também depois vem outra geração que cria
uma nova estrutura, o neorrealismo, que durou praticamente até, digamos, até aos anos 70, dominado a literatura portuguesa. E também isso depois é contestado. Portanto, aqui, quem quer que seja Dantas, conte sempre com os anti-Dantas. Mas os anti-Dantas, não tenham dúvida, depois deles, outros Dantas estão sempre para vir. Julgo que lhes dei uma ideia do que foi o papel histórico do Dr. Júlio Dantas. Eu estou a evocá-lo aqui, na casa a que ele presidiu. Este é o Salão Nobre da Academia das Ciências de Lisboa, uma instituição cultural fundada no século XVIII e a mais, talvez fica mal dizer isto, mas a mais ilustre das academias portuguesas, e muito lhe deve Júlio Dantas. Eu estou a acabar com o sentimento de que quase cometi uma blasfémia ao recitar o manifesto anti-Dantas aqui nesta casa que ele tanto honrou.